Olá, arranjadores! Eu sou Rafael Oliva, especialista em arranjos para sopro, e o tema da aula de hoje é: se você está sem estudar música há muito tempo, eu quero trazer pelo menos 5 dicas para te tirar da inércia e já colocar você para começar a escrever arranjos, para começar a escrever arranjo. Sensacional, gente! Eu vou começar a compartilhar aqui o nosso caderninho de sempre, né? Então, assim, por que, Rafael? Tô parado há muito tempo, já estudei música há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás, e realmente parece que eu não consigo voltar. Então, a partir da aula de hoje, eu tenho certeza absoluta que eu vou te dar ferramentas para você sair desse marasmo, né? Porque o ser humano é assim, bem da verdade é isso. A gente, se puder, a gente fica dias e dias o quê? Sentado no sofá, assistindo televisão, né? Comendo uma pipoquinha, vendo série, e isso é natural, e o ser humano que diz que não gosta disso, ele está mentindo. Então a gente precisa de motivos para a gente não ficar assim o dia inteiro. Porque eu não estou falando que é ruim, né? Ontem foi um feriadão, por exemplo, e eu tirei um momento do meu dia e fiquei com meus filhos e assistindo televisão e comendo pipoca e fazendo tudo isso. Claro que não dá para fazer isso todo dia, gente. Se você quer ter resultado, quer ter performance, você não vai conseguir agindo desse jeito. Não vai conseguir sentado sem fazer nada. Precisa de ação. E na música não é diferente. E nos arranjos, então, nem se fala. Tá? Então, eu vou trazer vários motivos que vai te fazer sair desse marasmo para realmente reacender, reavivar a sua chama musical. Essa é a ideia. A ideia dessa aula de hoje é essa. Tá? E eu tenho certeza que se você prestar atenção até o fim, você vai aprender itens valiosos, tá? E eu vou mostrar trabalhos também de alunos aqui, arranjos, quero mostrar alguns trabalhos meus aqui e fazer com que você trace planos a curto prazo para já aplicar, tá? Então saia da inércia, né? Saia do marasmo. Beleza, gente? Vocês estão comigo aí? Maravilha, maravilha, gente. Bom, então assim, a melhor forma, na minha opinião, a melhor forma de você voltar a estudar é com arranjos de sopro, é você se interessar. Quando eu falo esse se interessar, se entreter e sentir vontade, eu estou falando coisas que eu ouço de alunos meus, entende? Não estou tirando da minha cabeça. Então, o estudo do arranjo, ele é um estudo direcionado e chega a um ponto que você tem interesse, você fica curioso, sabe? Quer praticar, é divertido quando você tem um resultado, quando você escreve, quando você tira do computador e traz para o teu grupo para executar um trabalho seu. Eu não estou falando de coisas muito mirabolantes, muito complicadas, não. Estou falando de coisas do básico, do simples, tá? E isso faz a diferença. Então, o estudo do arranjo, você desenvolve a compreensão de harmonia, desenvolve a compreensão de leitura musical, de rítmica, de estruturação musical, que mais? De escala, de composição. Gente, olha quantas matérias juntas, reunidas numa só. Eu não estou falando, presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando para você aprender tudo isso, vou aprender tudo de harmonia. Agora eu vou para o arranjo. Vou aprender todas as escalas. Agora eu vou para o arranjo. Vou aprender tudo de rítmica, de composição, de estruturação, de contraponto, né, com todas as espécies. Não estou falando nada disso, sabe? Esse é um erro que as pessoas cometem e acabam se frustrando e desanimando na carreira musical e dentro dos arranjos. Porque eu estou falando que com poucas ferramentas, a partir de poucas ferramentas, você já consegue ter resultado. Também, presta atenção, eu não estou falando para você se contentar com pouco só não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a partir de poucas ferramentas colocadas em prática, você já tem resultado. E a partir daí, o que acontece? Você vai seguir, né, a linha natural. Né? Você não pode ser, você não é um músico, uma pessoa, um ser humano medíocre a ponto de se contentar com pouca coisa. Não, não é isso. Né? As pessoas que me seguem aqui, eu tenho certeza que você que está assistindo essa live aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, vocês querem informação, vocês querem conteúdo, vocês querem crescer, querem evoluir. E muitos de vocês estão naquele marasmo, né? Marasmo que eu já fiquei um dia na minha vida, né? E em algum momento, quem não ficou vai ficar também. É normal. Isso é normal do ser humano. Mas para você ter performance, ter resultado, você precisa vencer essa etapa. Se você não vence isso, você fica no meio termo, né? Você fica na mesmice.
E eu tenho certeza que vocês não querem ficar na mesmice, né? Então, assim, para eu sair dessa mesmice, se eu me interessar com arranjo, será que vai dar bom, Rafael? Será que vai dar certo? Eu digo para vocês que sim, por conta de tudo que eu elenquei aqui de informações e vividas na prática. Não estou falando de você pegar um livro e estudar o livro, por exemplo. Vou pegar aqui um livro, um excelente livro aqui de harmonia, que eu adoro, volume 2 do Marco Pereira, um livro maravilhoso. Se você fica só estudando ele, tem um CD também, tudo mais, e fica no mundo da teoria, nada acontece. Agora, quando você pega poucos conteúdos e absorve bem e já coloca em prática nos seus trabalhos, isso dentro do mundo dos arranjos, gente, é a virada de chave. Né? Como eu gostaria de que o músico brasileiro, e como eu falo, me refiro ao músico brasileiro, porque o nosso ensino musical, eu vou falar um pouco sobre isso ainda hoje, mas o nosso ensino musical ele é bem diferente do ensino de outros países. Né? A gente está muito atrás, a gente ficou no tempo, infelizmente. Né? Estou falando num contexto geral, tá? E eu sei que eu vou mexer com algumas pessoas aqui, mas para mim tá tudo bem. É isso, essa é a minha forma de pensar. E se você discordar também, pode colocar aí no chat. Eu vou ler seu comentário também, eu respeito. Né? Mas a verdade é essa. Você concordando ou não, o ensino musical, né? Não só o musical, se você for colocar a educação no Brasil, né, ela já está atrás. E imagina, a educação está atrás e o ensino musical vai estar à frente, né? Não faz sentido. Então eu penso diferente, por isso eu tomo medidas diferentes, né? E em alguns momentos vamos jogar pedra e tá tudo bem, consigo conviver com isso. Mas o que reforça, o que ratifica essa minha ideia são os resultados que eu tenho nos alunos. Os alunos têm tido resultados em muito pouco tempo. Quando eu falo muito pouco tempo, é questão de semanas, poucas semanas, né? Quiçá 1, 2 meses, 3 meses, isso é muito pouco para ter resultado e existe, né? Existe esse resultado. Então, se existe esse resultado, todos vocês são capazes de alcançar esses resultados. Né? Então, não faz sentido não buscar isso. Então busquem, né? Busquem. Eu vou falar de subterfúgios para vocês buscarem, né? Mas então nós falamos, né, de que para você sair desse marasmo musical, você buscando conteúdo, buscando informações, né, e estudando, por exemplo, arranjo. Né, você que é um instrumentista de sopro, um saxofonista, um trompetista, um gaitista, né, tem gaitistas que me acompanham, um trombonista, um que mais? Não precisa ser só ser músico de sopro, né? Hoje mesmo, agora à tarde, um pianista de Manaus me mandou uma mensagem: poxa, eu tô amarradão, cara, quero aprender isso, me ajuda, tal. Então, assim, gente, é a hora, é a hora. Se envolva com o conteúdo, tá? Eu vou tentar passar algumas dicas para ajudá-los nesse contexto, tá? E, gente, mais uma vez, eu não quero ser o dono da razão, mas eu estou falando de fatos aqui, contra fatos, no argumento. Se tem fatos, como é que você vai discordar, entendeu? Então, eu vou escrever aqui para vocês. A melhor forma de voltar a estudar música é com o apoio dos arranjos para sopros, né? E já falei por quê. Isso e é sensacional, viu, gente? É sensacional os resultados que vocês podem ter. Então vocês precisam sonhar. Né? Se vocês não imaginam que é possível, vocês nunca vão fazer. Então, eu não estou falando de sonhar e ficar deitado continuando assistindo Netflix, não. É sonhar e ter atitude. E eu vou falar para vocês sobre isso, tá? Mas deixa eu falar um pouco da lógica, né, dessa oportunidade de estudar arranjo. Como assim, Rafael? Quero mostrar aqui, por exemplo, um arranjo, né, e vou elencar alguns conceitos que envolvem a técnica de arranjo, a prática do arranjo, a criação de arranjo. Tá? E ao mesmo tempo também eu vou simplificar, tá? Para que vocês consigam perceber. Eu vou abrir um arranjo meu aqui, por exemplo. Aí é muito louco esse arranjo, gente. Isso aqui é um arranjo de Pra Machucar Meu Coração, que eu fiz já faz um tempo, um bom tempo, inclusive. E eu fiz nos finale, né? Quando a gente traz esse trabalho para o Sibelius, aí vem um pouco, enfim, com algumas problemáticas, mas se eu precisar colocar aqui para vocês ouvirem, vocês não levem em consideração a execução, embora esteja soando muito bem, ainda assim com essa problemática. Mas, por exemplo, quando eu estudo arranjo e eu vejo, por exemplo, essa linha aqui do acompanhamento, é uma linha de acompanhamento, né? Como é que eu faço essa linha de acompanhamento, Rafael? De um arranjo de Ari Barroso, uma música lindíssima, super conhecida, né? Com uma melodia maravilhosa. Se vocês não conhecem, pesquise depois Pra Machucar Meu Coração, né? E aí a gente vê aqui a base, a seção rítmica.
tá? E eu começo a ver alguns contrastes diferentes. Por exemplo, um dó menor, um si com sétima e um si bemol. Cara, como é que eu vou analisar isso, né? E assim, eu vou falar um pouquinho de progressão, mas eu vou dar pitadas, tá, gente? Vou dar pitadas, porque o meu objetivo é colocar vocês de forma prática. Até ouvi recentemente de uma das pessoas que sempre me mandam mensagem falando assim: Rafael, cara, eu quero saber as funções dos acordes. As pessoas escondem muito isso, né? Os professores não falam, né? Eles querem que a gente tenha trabalho. E assim, eu concordo e discordo. Porque muitas vezes você consegue fazer música, fazer arranjo, sem necessariamente saber tudo de função. As pessoas se prendem muito na teoria, gente. A teoria é boa, mas siga, né? Produza música, coloque em prática, né? Esse caso aqui, por exemplo, você que é guitarrista, você que é pianista, você que é saxofonista que tem uma noção de harmonia, já mataria. Que aqui eu tenho um 2, um sub 5 e um 1. Então, assim, como se fosse uma cadência padrão, né? 2, 5, 1, eu substituí o Dó menor, o Fá com sétima, né? Que resolve em Si bemol, pelo subquinto dele, que é o Si com sétima e nona. Né? E aí, a primeira questão é, como a teoria já atrapalha, se eu escrevo isso aqui, ó, Dó bemol, né? Que é um Dó bemol, o subquinto, ele tá sempre uma segunda menor acima da resolução. Né? Então, eu deveria escrever Dó bemol. Mas olha a complicação. É, os próprios teóricos, eles abominam isso aqui, dó bemol. Então, para que eu vou complicar? Eu coloco si também, né? Então, si e si, tá tudo certo, tá? Então, aqui eu tenho um 2-5-1, um 2 sub 5-1. Eu sigo para quase a mesma coisa, olha, um 2, se eu imaginar, então é um sub 5, mas olha onde eu resolvo. Cara, que louco. Então, aqui eu fiz um 2 sub 5-1, e aqui eu fiz um 2 5, resolvi. Vocês percebem a artimanha que eu usei aqui? Eu usei aqui um 2 do sub 5, tá? E resolvi no tom realmente, tá? Resolvi o dominante para tônica. Então aqui eu resolvi do sub quinto para tônica e aqui eu resolvi do quinto para tônica. Só que como gera contraste isso aqui? Porque eu tô seguindo uma lógica aqui. Eu tô fazendo um atrás do outro. Então, aqui vem a próxima sacada. Qual o principal ponto que deve estudar você que está começando os seus arranjos? Qual o principal ponto que você deve estudar nos teus arranjos? Qual seria? Qual que vocês imaginam? Qual que vocês imaginam? O principal ponto para eu estudar um arranjo, para que soe bem, para eu criar um arranjo, para eu desenvolver, para eu praticar o arranjo que vai gerar conexão com as pessoas que vão ouvir. Então, assim, o principal ponto, na minha opinião, é o efeito surpresa, que é o que está acontecendo aqui. Eu tenho um efeito surpresa. Eu estou ouvindo aqui uma cadência de um jeito e aí o meu ouvido se acostumou a resolver em si bemol. Então tá, si bemol. Aí quando eu vou fazer a mesma cadência, pá, dó menor, si com sétima, fui para mi. Vamos ouvir como é que soa esse negócio aqui? Olha que louco. Uau, Rafael! Tão simples você explicando assim. Agora eu entendi. Vocês percebem? Eu tô numa situação e resolvo de uma forma. Aí quando o meu ouvido se acostumou a resolver daquela forma, eu vou para um outro caminho. Isso gera contraste. O efeito surpresa no arranjo. E, cara, de conceitos simples. Qualquer um de vocês é capaz de criar isso. Quer ver um outro exemplo? Eu tô em Dó maior. Vamos simplificar. Eu fiz um Ré menor, um Sol com sétima e resolvi em Dó. Né? Eu poderia fazer o mesmo Ré menor, né? Ao invés de eu fazer o Sol com sétima Dó, eu posso fazer um Ré menor, Sol com sétima e ir para Lá menor. Ou seja, eu substituí a tônica pelo relativo. De certa forma, tem a mesma função, mas já gera uma outra sonoridade. Entendem? Então, assim, o efeito surpresa, né? Claro que é bem mais sutil comparado a esse, mas o efeito surpresa ele resolve muito, muito nos arranjos. Faz sentido, gente, o que eu tô falando para vocês aqui? Me falem. Eu quero saber se vocês estão me acompanhando, porque o efeito surpresa, todos vocês que estão me assistindo são capazes de criar sensações dentro do arranjo, tá? Quem está começando
quem já está na estrada e quem já é mais moderno, quem já é mais experiente. Qualquer um de vocês é capaz de criar um efeito surpresa dentro do arranjo. Então, no caso, assim, gente, eu preciso mostrar para vocês, né, sobre essa necessidade do sistema educacional musical, e é verdade, né, o sistema de ensino musical, ele ensina os músicos a passos de tartaruga. Percebe só, ensina os músicos a desenvolverem passos de tartaruga. O que eles desenvolvem, às vezes, em 2 anos, eles teriam condições de se desenvolver em 6 meses. E, às vezes, é necessário o quê? Eu costumo falar isso para vocês aqui. Às vezes, precisamos correr antes de andar, tá? Joguem pedra. Joguem pedra, mas em alguns momentos na vida musical eu preciso correr antes de andar, mesmo sem saber a base, para eu ver se eu vou conseguir correr 2 metros, 3 metros, 5 metros, ou se eu vou conseguir dar um passo e vou cair. Mas tudo bem, mas eu vi que é possível. Então, eu incentivo muito vocês em alguns momentos. Ah, Rafael, eu não estou preparado para isso. Cara, experimenta. Experimenta, você vai quebrar a cara, tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Todo mundo já quebrou a cara na vida uma vez. Pelo menos, eu já quebrei várias, não sei vocês. Então, tá tudo bem. Né? Se você fica preocupado, não, ainda não é o momento, não tô preparado. Né? O que acontece com o músico de sopro no geral? O músico de sopro, ele quer aprender harmonia. Porque para escrever arranjo, eu preciso saber de harmonia. Para desenvolver, por exemplo, falei aqui de conceitos básicos, mas eu sei que muitos não conseguiram acompanhar. Aí o que acontece? Tá, eu preciso aprender harmonia, mas deixa eu primeiro aprender relação escala-acorde. Poxa, eu não sei relação escala-acorde. Não, então deixa eu voltar agora para a formação de acorde. A formação de acorde, eu sei só as tríades. Ixi, garrou. E o restante, não consigo porque eu não tenho bem definido os intervalos. Aí ele retorna mais uma vez. Aí quando é para estudar intervalo, o que ele faz? Ah, intervalo é muito básico. Não vou estudar, não. Amanhã eu vejo isso. E aí passa, né? E aí a vida passa. A vida passa. É um sopro. A vida passa e aí você não aprende intervalo, não aprende formação de acorde, não aprende a relação escala-acorde, não aprende a criar uma melodia básica, não aprende a harmonizar uma melodia, não aprende a abrir um bloco, e você fica frustrado, frustrado e frustrado. Tudo isso que eu falei, qualquer um, vou repetir, qualquer um de vocês que estão me assistindo tem condições de aprender. Qualquer um, sabe? Ah, Rafael, isso ainda é muito para mim. Não é. Não é muito. Você acha que é muito porque o sistema te educou dessa forma. O sistema musical, ele acaba deixando a gente, sabe, igual um cavalo, olhando só para frente. A gente não olha para os lados. Então, é a bem da verdade. É a bem da verdade. E, gente, a exemplo desse rapaz que me procurou hoje, ele falou exatamente isso. Rafael, os professores enrolam muito, parece que quer que a gente demore a aprender. Aí eu não vou generalizar, porque tem pessoas boas e muitas pessoas, inclusive, mas é a minoria, né? Infelizmente. No geral, é bem isso que acontece mesmo. Vocês podem contar aí concordar ou discordar comigo no chat, mas é bem isso que acontece. Não, porque eu estudei 6 anos, 10 anos, você tem que estudar também 6 anos. Não, você precisa estudar primeiro 2 anos e meio para. Cara, quem disse isso? Nada disso. Né? Não, você é baterista, você não pode escrever. Não, você é baixista. Não. Se você é pianista, você não escreve arranjo para sopro. Se você é cara, não. Todos vocês são capazes de escrever arranjo para sopro, inclusive quem toca instrumento de sopro, que aí, claro, conhece a familiaridade, já tem mais. Conhece os detalhes das famílias e, enfim, é muito mais fácil mesmo. Então, qualquer um é capaz. Claro que quem conhece já os instrumentos, já toca, conhece os alcances práticos, as regiões, facilita, mas quem não conhece também consegue aprender. Né? E aí, quando eu falo consegue, não estou falando de mim, né? Não estou falando de mim somente, estou falando pelas pessoas que eu acompanho, pelos alunos que eu tenho. Tem diversos alunos, tem aluno baterista, tem aluno guitarrista que nunca tocou sopro e tem uma aluna violonista que toca violão e escreve muito bem para sopro. Por quê? É técnica. E essa técnica você não precisa estudar 5 anos, 10 anos, 20 anos. Né? Você, com poucos meses, você já pode ter resultado. E aí, deixa eu falar uma coisa. Eu não estou falando para você se contentar com pouco. Música é para a vida inteira. A gente estuda. Gente, eu
eu não sei nada de música ainda. Porque o resultado musical é um resultado de 30 anos, de 50 anos, né? É uma vida inteira. Você chega no final da vida e você viu que não aprendeu nada, porque tinha ainda muito mais coisas para aprender, entende? Mas aí, no geral, vocês acabam se prendendo a isso. Ah, é muita coisa, então não dá para mim. E, gente, não. Vocês têm condições, vocês têm como aprender poucas coisas, já colocar em prática e resolver, às vezes, a realidade que você vive, que é o quê? Às vezes é escrever a música para a orquestra da sua igreja, às vezes é escrever para a filarmônica que você pertence, né? Às vezes é para escrever para o trio de metais que você está tocando, né? Está gravando, já está ganhando uma graninha, que legal. Essa é a realidade de muitos de vocês. E vocês acabam perdendo essa oportunidade, às vezes por preguiça, às vezes por falta de direcionamento, e muito por conta, passa por esse sistema, né, educacional musical, que é a passos de tartaruga, né? E nada contra tartaruga, né? E nada contra aprender um pouco mais lento. Por que eu estou falando isso? Porque, poxa, eu tenho alunos que eu até costumo brincar com os meus alunos ágeis, né? Que tem alunos frevo, né? Que são mais rápidos, mais ágeis e querem aprender, já colocar em prática, e tem vantagens e desvantagens em ser esse tipo de aluno. E eu tenho alunos bossa nova, né, que é um pouco mais lento, mas ele também aprende. E também tem as vantagens e desvantagens em ser o bossa nova. Eu digo vantagens e desvantagens, porque o bossa nova ele vai devagarinho, mas ele aprende todos os detalhes, sabe? Muito minuciosamente. E o frevo ele vai mais rápido. E o que acontece? Acaba passando batido algumas coisas. Aí tem que voltar. Então, gente, pessoas são diferentes e que bom que são desse jeito. Mas quando eu me refiro ao aluno bossa nova e ao aluno frevo, ambos estão aprendendo muito rápido, porque estão colocando em prática, estão vendo que é possível, né? Com muito pouco já gerar conteúdo, com muito pouco já gerar um arranjo, criar, sabe? Se movimentar. Essa é a grande sacada e a grande dinâmica. E é assim que eu penso, e eu respeito se você discordar, mas se você discordar, meu amigo, você está perdendo tempo. Você está você tá ficando para trás. A verdade é essa, tá? Quero dar para vocês 5 dicas, né? Como eu disse no início do vídeo, quero dar 5 dicas. Eu posso até voltar depois para aquele arranjo e mostrar um trechinho para vocês de alguma coisa, mas deixa eu fazer o que eu cumpri, tá? Eu quero dar para vocês 5 dicas para você voltar a estudar música e, claro, não tem forma melhor para você voltar a estudar se não for criando arranjos para o grupo que você pertence, para a banda, para a orquestra, enfim, 5 dicas para voltar a estudar música com o arranjo para sopros. Vamos alinhado, pessoal? A primeira dica, essa dica aqui, é matadora. Por quê? Saia da inércia. Gente, pega um papel e uma caneta aí, por favor. Pega um papel e uma caneta e anota isso. Anota porque é muito importante. Então, a primeira dica para você voltar a estudar música dentro de um contexto de arranjo para sopro é: saia da inércia. Se você ficar sentado, né, falando mal da vida dos outros, ficar falando mal dos músicos, ficar vendo série o dia inteiro, filme, ficar jogando no computador, né, o tempo inteiro, gente, você não vai aprender. É simples assim, você não vai evoluir. Então, você precisa sair da inércia. Puxa vida, Rafael me despertou um assunto importante. Deixa eu sair dessa inércia aí. Eu nem sei o que é inércia, mas vou embora. Então, saia da sua zona de conforto, tá? Procure sair, porque vocês saindo, a gente vai para o segundo item. Qual é o segundo item, Rafael? Segundo item, caminhe com pessoas que querem o mesmo que você. Gente, nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. Se eu convivo só com tranqueira, me desculpe a expressão, mas o que eu quero dizer com tranqueira? Eu quero dizer com pessoas que vivem falando mal dos outros, vivem de fofoquinha, vivem criticando, né, vivem reclamando da vida. Eu vou ser uma pessoa desse jeito. Ponto. Simples assim. Né? Simples assim. Agora, se eu convivo com pessoas cara, o Edson Pereira tá diferente, cara. Ele tá realmente evoluindo. Olha como ele tá estudando, cara. Olha só, bicho, ele tá realmente saindo da zona de conforto dele. E por mais que ainda não esteja soando tão bonito o trabalho dele, já tá diferente. Né? Não, o Samuel Abreu, cara, esse aí eu respeito, porque olha quanto tempo ele evoluiu, olha o quanto ele evoluiu em questão de semanas. Ele tá nessa mesma vibe. Olha, juntou Luiz Franco com Samuel Abreu e mais Edson,
E o Estevão Isaías criou um grupo, né? Um grupo de estudo. O que significa isso? Criou laços, poder de comunidade. O ser humano, ele foi feito para viver em comunidade. Quando eu tenho pessoas com os mesmos interesses em comum, reunidas e falando o dia inteiro, e corrigindo, e praticando, o que acontece? A probabilidade de eu aprender esse assunto que ela está falando, seja sobre futebol, seja sobre cinema, sobre séries, sobre política, sobre música e arranjo, por exemplo, né? A probabilidade de você aprender isso numa escala muito rápida é muito, muito grande. Faz sentido? Então, esse é o segundo item, segundo passo. E paralelo, vocês percebam que eu estou só linkando um com o outro, porque eu quero trazer o terceiro passo aqui para vocês. O terceiro passo é o seguinte: busque ajuda. Procure mentores, pessoas que você confia para te ajudar nessa caminhada, para que a caminhada fique mais fácil, sabe? Que fique mais leve, tá? Então você precisa sim, precisa. Eu há muitos anos eu sempre procurei, né, e não me arrependo de forma alguma de buscar pessoas que sabiam mais que eu para me ajudar, porque a gente aprende muito mais rápido. A gente vai errar também. Não vou falar que você não vai errar, mas você vai errar mais rápido e vai ser corrigido, porque nós precisamos de feedback para o nosso dia a dia. Se eu faço uma coisa durante 2 meses, 2 anos, 5 anos, 20 anos e não tenho correções, eu vou ficar a mesma coisa em 20 anos, cara. Porque tem coisas que é específica, é inerente. E se você não tem feedbacks de pessoas que estão acima de você, com todo respeito, embora não exista uma pessoa melhor que a outra, enfim, pessoas têm mais conhecimentos que as outras, e isso é comum. E quando a gente reconhece isso, eu reconheço, Rafael, eu reconheço que eu preciso de ajuda. Eu não sei o tanto quanto eu achava que soubesse, quanto valeu a pena, entendeu? Então, esses feedbacks de mentores é fundamental. Então é o nosso terceiro item, né? O nosso terceiro passo. O nosso quarto passo é o que, Rafael? O nosso quarto passo, a prática. Então você precisa praticar. Pratique, pratique, pratique e pratique. Gente, arranjo se aprende na prática, não é nos livros. Os livros, eles são mais descritivos que explicativos. Se você quer ser um teórico, fique só nos livros. Se você quer ser um prático, aprenda uma técnica, coloque em prática, escreva no seu computador, imprima e coloque para sua banda tocar. E veja os erros, veja o que você gostou, veja o que você não gostou. E no próximo arranjo você vai fazer o item 4. Perdão, o item 5. Já estava me perdendo aqui. O próximo, vocês vão surtar com esse item 5, tá? Porque o item 5 é o seguinte: pratique mais. Se você praticou no item 4, o item 5 é pratique mais, e mais, e mais. E aí vem a técnica moderado e constante. Quem é meu aluno sabe do que eu estou falando. Você precisa de uma prática moderada e constante ao tempo inteiro, gente. Não estou falando de ser devagar e sempre, estou falando de ser moderado e constante. Né? O tempo inteiro respirando, arranjo, o tempo inteiro sendo corrigido, o tempo inteiro sendo referência para outros colegas, né? O tempo inteiro buscando referências, o tempo inteiro convivendo em comunidade, né? De arranjadores, de colegas, né? Se você tem um colega aí na sua rua, na sua igreja, né? Na sua banda, né, que já escreve ou quer escrever, começa a conversar com ele, cara. Chama ele para conversar. Pô, cara, eu escrevi um arranjo aqui, dá uma olhada. Né? Pô, vamos estudar um arranjo hoje, cara. Pô, eu imprimi isso aqui, vamos tocar isso junto para ver o que acontece? Entendem? Isso faz a diferença. Então, isso vai te fazer sair da inércia, né? Caminhar com pessoas também vai te fazer sair da inércia. Buscar ajuda, buscar mentores vai te fazer te levar para um outro nível. E praticar, nem se fala então. Né? Então, bom, era isso. Esse é um recado importante, viu, gente? Eu quero mostrar ainda o arranjo para vocês. Eu quero mostrar o arranjo de uns alunos aqui também. Então, ó, vou mostrar aqui um trabalho de um dos alunos, uma transcrição do grande Fernando Toledo. Vou deixar pequeno mesmo para vocês verem, tá? Quero só que vocês ouçam.
acho que deu para vocês terem uma noção. Vocês percebem, é uma transcrição de um dos alunos do AIS, e, pô, tá bonito pra caramba isso, gente. E o Fernando é um cara que também se dedica muito bem. E, por exemplo, essa harmonia que a gente ouviu aí, em sua totalidade, sua grande maioria, somente consonância. A consonância que tá, às vezes, à sua disposição, tá na palma da sua mão, e você não vê essa oportunidade, não enxerga. Você consegue fazer muita coisa bonita, sem precisar colocar acordes alterados, estruturas superiores, as tés, né, acorde sobre acorde, né, mudar modos. Isso é bonito também, e eu gosto, e eu uso. Mas em outro contexto, se eu uso só penso dessa forma, eu fico chato, né? Imagina aí você sei lá, você vai para uma festa com a sua esposa ou com o seu marido, né? E você senta do lado de um primo dele ou prima e o cara começa a falar só de bolsa de valores, não, porque em Wall Street, que não sei o que, ela só de coisas técnicas. Cara, vai ser chato pra dedéu. É chato, entende? Então, essa é a temática que eu quero levantar para vocês, de uma oportunidade, né, que é possível que qualquer um de vocês, né, seguindo essas 5 dicas, saindo da inércia e colocando em prática, já ter resultado. Deixa eu voltar agora pro meu arranjo. Ó, vou trazer um trecho aqui, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, escutem aqui, ó, só esse trecho aqui, que é uma ponte. Tá, só de novo esses 2 compassos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem a frase. Então vocês percebem, eu usei acordes maiores, somente acordes maiores, mas existe uma prática aqui, existe um caminho que não é aleatório, tá? E qual é esse caminho? Poxa, infelizmente o Sibelius acabou zoando tudo aqui, né? Só para quem não ouviu no início, é um arranjo que eu fiz no finale, quando eu escrevi no finale, e aí eu trouxe pelo MXL no Sibelius, mas para mostrar para vocês. Mas olha essa questão aqui, para gerar contraste. Lembra que eu falei para vocês lá, efeito surpresa? Eu tenho aqui, ó, si bemol, ré bemol, mi maior, sol maior e resolvo em si bemol. Alguém aí sabe me dizer que padrão é esse? Vou repetir, si bemol com sétima maior, ré bemol com sétima maior, mi maior, sol maior e resolvo em si bemol. E eu tô em si bemol, o tom tá. Alguém poderia me dizer que padrão é esse, né? Porque, gente, o mapa do arranjo, ele dita o que eu vou fazer, tá? Então o que tá escrito aqui, ó, essa frase, por exemplo, ó, aqui é o que o mapa do arranjo me disse, tá? É o que a cifra me disse. Então, existe um padrão aqui, que se não tivesse, eu não teria essa sonoridade aqui, um pouco movimentada, e tem uma movimentação, tem um porquê, né, dessa sonoridade. Olha aqui, isso aqui é um padrão. Vou colocar do B aqui, deixa eu ver para vocês do D daqui, ó. Vocês vão pensando aí, tá? Tá aí, gente, o meu mapa do arranjo está dizendo. Olha que estrutura lindíssima, tá? Pouco usual, inclusive, tá? Lindíssima e pouco usual. Eu tenho aqui uma estrutura, gente, por terças menores. Por terças menores, ó. Si bemol, que vai para ré bemol, que vai para mi maior, né? Tô indo harmonizando aqui, que vai para sol e que resolve em si bemol. Se eu fosse escrever esse acorde aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma pauta. Deixa eu ver aqui, pode ser aqui mesmo. Olha aqui, eu escrevi isso aqui, ó. Si bemol, que vai para ré bemol. Ré bemol, que vai para mi, né? Que enarmonizado esse mi seria um fá bemol, tá?
E aí o Fá bemol que iria para onde? Que iria para Sol, tá? E resolveria depois em Si bemol. Quando eu escuto isso aqui, ó, que arpejo é esse aqui, gente? Escutem. Esqueçam as notas e escutem. Qual é esse arpejo? Por terças, ó. Então, Si, Ré bemol, né, Fá bemol, Lá dobrado bemol e Si. Isso aqui é um acorde diminuto, é uma estrutura diminuta, né? E aí o que eu fiz aqui nesse trecho? Eu harmonizei com acordes maiores, com sétima maior. Então, ó, Si bemol major 7, tá? Aqui foi para Ré bemol major 7, que foi para Fá bemol major 7, que foi para Lá dobrado bemol. Eu vou harmonizar aqui, tá? Só para ajudar. Que foi para Sol major 7, aqui. E resolveu no Si bemol. Si bemol major 7. Eu vou harmonizar aqui também para facilitar vocês. Mi, tá? Então, ó, isso aqui é uma estrutura de acordes maiores dentro do ambiente diminuto, dentro de uma simetria diminuta, tá? E aí soa aquele resultado, né? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Agora que vocês viram, fica muito mais fácil de perceber. E é simples, gente, qualquer um de vocês pode pensar, ter concepções como essa. Mas por que eu estou falando isso? O efeito surpresa, né? Que foi uma das coisas que eu falei para vocês hoje. O efeito surpresa causa isso. Então, ó, mais uma vez, agora vocês vão entender e o ouvido de vocês vai caminhar junto. Sensacional. Algo muito simples e sensacional. Vou botar só os metais aqui, ó. Perfeito, perfeito. Só os saxofones fazendo o arpejo, com o barítono dobrando o double lead. E aí é claro que também, deixa eu voltar aqui, é claro que eu não faço isso de um jeito qualquer. Arpeja aí. Não, tem um trabalho melódico, porque soa a melodia, né? Agora vocês estão vendo que é um arpejo também, mas soa a melodia. Então, isso é muito importante, o efeito surpresa. E o arranjador tem que ter esse efeito surpresa e, enfim, facilita demais a vida de vocês. Então era isso que eu queria passar. Não deixa de me seguir no Instagram, Rafael Oliva Aulas. Eu posto conteúdo diário sobre arranjos. Diário, gente. Então é só ir lá, me seguir e usufruir do material que eu compartilho com vocês lá, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula. Valeu, grande abraço.